Muito boa noite, sejam bem-vindos a este debate que o Instituto Universitário da Maia abriu aqui no nosso Centro de Ciências da Comunicação. Este debate está inserido no Festival ISMAI Legends, que é um evento que está a decorrer durante alguns dias aqui no ISMAI, e foi exatamente por isso que nós viemos aqui ter esta pequena conversa. Este evento partiu de um torneio de League of Legends, que é um jogo que já tem mais de 60 milhões de jogadores por todo o mundo. Hoje eu tenho comigo Jorge Ascensão, que é presidente do Conselho Executivo da Confederação Nacional da Associação de Pais. Comigo também Francisco Machado, coordenador do Grupo de Investigação de Psicologia Escolar da Educação e Desenvolvimento do ISMAI, e ainda Nuno Gonçalves, manager e responsável pela Academia de League of Legends dos KIC. Então vamos começar já aqui na nossa pequena conversa. Jorge, começo consigo. Vamos começar um bocadinho por abordar aqui a questão do vício. Portanto, sabemos que o Jorge também tem um filho que também joga, o Nuno joga. Portanto, esta questão do vício, ele é um viciado, o seu filho é um viciado. O que é que isto é? As pessoas vão ter consigo, vão ter com a Confederação a pedir alguma informação sobre isso? Muito boa noite. Antes de mais, agradecer também o convite ao ISMAI, que é assim que é mais conhecido, para estar aqui presente a debater este importante tema que pode, de alguma forma, interferir naquilo que são as preocupações e os objetivos no âmbito escolar e da educação. Eu não sei se é um vício, não tenho o conhecimento científico, provavelmente, da área para perceber se é ou não vício. Agora, sabemos que, de facto, os nossos filhos se distraem e perdem-se com os jogos de computador e outras atividades, mas particularmente com os jogos de computador. Portanto, de alguma forma, é capaz de haver aqui algo de humano, alguma adrenalina que os vicia de facto para aquilo. Eu posso dizer, por experiência própria, que por vezes até se esquecem da alimentação e só não se esquecerão de outras coisas mais porque o corpo não deixa. Mas, de facto, nós temos que ter muito cuidado enquanto família, enquanto responsáveis, tutores e orientadores destas crianças e jovens, mas estamos a falar também de uma idade já precoce, começa muito cedo a mexer nos computadores e a jogar, e portanto temos que ter a capacidade de perceber que, sem proibir o uso do computador e que se possam divertir, saber-lhes transmitir também o sentido da responsabilidade e saber orientá-los para que eles saibam dosear a utilização do computador e todas as outras responsabilidades que têm. De facto, nós, portanto, a Confederação Nacional das Associações de Pais, portanto, conhecida por CONFAP, representa cerca de 2.000 associações de pais, cerca de 50 federações, e, portanto, temos também a preocupação, como noutras dimensões e noutras áreas, de, entre nós, debatermos, pedir ajuda até da área da psicologia, para esclarecermos qual o comportamento e a atitude correta em contexto familiar, podermos apoiar os nossos filhos, permitindo-lhes descobrir aquilo que a internet e a tecnologia permite. E, portanto, fazemos, de facto, algum debate também entre pais e temos, quando se nos dirigem, muitas vezes até pedir que estejamos presentes para podermos apoiar e também debatermos, como hoje aqui, e esclarecermos, porque é com base no debate que vamos esclarecendo e que vamos aprendendo como estar com os nossos filhos perante esta realidade, que é, de facto, presente, já não é futuro, é presente, e que nos obriga a uma forma diferente de estar na educação com eles. Exatamente. Muito obrigada. Jorge, falamos aqui também um bocadinho sobre os pais, sobre este acompanhamento que é necessário, e temos aqui uma notícia do Expresso, que não sei se eu consigo mostrar também, que diz: Santa Maria cria consulta para viciados em videojogos. Portanto, isto é um alerta de psiquiatria do hospital. Francisco, também agora falemos um bocadinho. Esta questão do vício, isto é uma questão que já passa um bocadinho para além daquilo que nós estamos habituados a conhecer no nosso mundo, não é? Portanto, esta questão do vício, da adição, que ainda hoje anda um bocadinho em torno do que é cada uma das coisas, qual é que é a diferença para nós. Nós falamos também um bocadinho em pais, não é? Claro. Não é o meu caso, mas pronto, esta questão do vício e da adição pedia também que nos esclarecesse um pouco acerca disto.
Boa noite a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui convosco, conversar um bocadinho. Obrigada. Relativamente àquilo que me perguntou, na questão do comportamento aditivo, tecnicamente, comportamento aditivo, é óbvio, quando nós falamos em vício, falamos normalmente aquilo que as pessoas definem em termos de senso comum, vício é basicamente uma adição. É um comportamento aditivo. E de facto, os jogos são uma atividade passível de criar uma adição, é óbvio. Ou seja, se não houver, e aqui o Jorge falou bem, se não houver uma boa preparação por parte dos pais, da base, das crianças e dos adolescentes, relativamente àquilo que são os cuidados a ter para que esse comportamento não venha a tornar-se uma adição, então é óbvio que há ali potencial para que possa ser um problema. Embora, eu acho que também, de certa forma, por vezes também acabamos por empolar um bocadinho esta situação do vício, e acho que por vezes focamos-nos demasiado sobre a terminologia, o rótulo que damos de vício, e esquecemos que antes de falar em curar um vício, devíamos estar a falar sobre criar condições para que eles não apareçam. Para que isso não seja um problema, porque nós estamos completamente, todos nós, crianças, adolescentes, adultos, temos um potencial próprio, todos nós, para desenvolvermos esse tipo de comportamentos. E, obviamente, o jogo, seja ele num computador individualmente ou online, que é o grande fenómeno atualmente, é possível de se criar esse tipo de comportamento, é verdade. Obrigada. Nuno, agora falando um bocadinho também consigo, a pergunta é um bocadinho mais pessoal, se calhar. O que é que faz exatamente um manager de League of Legends? Eu gostava primeiro de tentar contrapor um bocado esta questão do vício, porque na minha opinião, acho que a parte que se chama vício, basicamente o que acontece é estão-se a focar em 1% da população dos jovens que realmente não tem algum tipo, com alguns fatores externos que possa haver, não ter acompanhamento pedagógico, o que está errado, como o Dr. Jorge falou aqui, esquecer-se de comer, isso tem que intervir a parte dos pais, porque nunca pode ser possível. Portanto, a vertente de eles se esquecerem de outro tipo de realidade, isso é estar a levar ao extremo o que realmente é os jogos de computador. Ou quem os pratica, ou quem realmente quer praticá-los como uma forma de desporto, que, por exemplo, nos Estados Unidos, no caso do League of Legends, já foi oficializado, porque consideram como um xadrez, que é um desporto. Portanto, há aqui um treino de ginástica mental, de desenvolvimento de capacidades, e isso não posso considerar um vício, esses praticantes, porque simplesmente uma pessoa que tem atividade física, por exemplo, um praticante de desporto que corre todos os dias de manhã, certo? Se corre todos os dias de manhã e a sociedade aceita aquilo como um comportamento saudável, não é? E aquele é um hábito repetitivo, certo? Só que tem fins que é considerado saudável, certo? Porque logo é considerado uma virtude para aquela pessoa. Portanto, se nós praticamos jogos de computador e esse hábito repetitivo se tem realmente finalidades que são benéficas para a própria pessoa e para quem os rodeia, porque eles não estão sozinhos, não é? Muitas das vezes é esse o problema, e acho que é um bocado de falta de informação que existe na parte de interveniência dos pais e da própria das associações, e é isso também entra um bocado no meu papel, que sou manager da equipa e da academia, que é para acompanhar também esses jogadores que muitas vezes têm umas lacunas. Eu sou sincero, não consigo dar conta de todos, mas tentam ao máximo, porque eu vejo que é uma área que simplesmente não existe interveniência, tanto da parte por falta de informação dos pais, como, por exemplo, acho que devia haver neste tipo de associações um psicólogo, uma pessoa que seja indicada para lidar com este tipo de situação. Portanto, isso também se treina essa disciplina, e é isso que
E é isso que faz um jogador de jogos de computador. Portanto, o facto de poderem desenvolver capacidades de multitasking, de ginástica mental, de conseguirem fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo, durante aquele tempo, exige bastante concentração e como é que eu ia dizer, pode a esse ponto alienar um bocado da realidade. Mas isso não quer dizer, é a mesma coisa que nós estamos a resolver um problema matemático bastante difícil durante aquele tempo, estamos concentrados, não é? Realmente estamos alienados da realidade para resolver aquilo. Mas depois temos que voltar à realidade e essa é a parte que é importante e as pessoas não podem simplesmente estar... Eu acho que isso é que é errado nos órgãos de comunicação social, que é pegar numa minoria, que é isso que acontece, é uma minoria, e generalizar. E torna-se um fenómeno alarmista. Por exemplo, eu espero vir a ser pai, não é? No futuro. É bem preciso. Exatamente. E espero, sinceramente, que não veja na comunicação social algum tipo de alarmismo, porque aí eu também me vou preocupar, não é? Se eu vejo algum tipo de mediatismo ou sensacionalismo, porque é isso que é fácil de fazer, não é? E se vende. Portanto, se nós vemos isso, é claro que, como não estamos informados ou não tentamos experienciar também ou simplesmente saber realmente o que é que está a passar com o nosso filho, não vamos compreender e é muito mais fácil passar-se essa informação alarmista. Posso fazer aqui duas notas? Claro. Obviamente que quando falamos desta questão do vício, é o descontrolo que a pessoa acaba por ter sobre si própria quando está a fazer qualquer tipo de atividade. Não é? E é claro que, quando eu digo que se esquecem da alimentação, quando a família está atenta e tem informação, o facto de eles se esquecerem, nós chamamos, não é? Temos a resposta óbvia, que é eu vou já, e, portanto, ao segundo ou terceiro vou já. Claro. Mas, obviamente, temos de estar atentos a isso. Mas só para dizer que, mesmo nessa questão do desporto, há muitos casos do desporto que é um vício e que começam a ser prejudiciais à saúde. Porque a pessoa já nem se alimenta, só pensa em fazer desporto porque não quer engordar ou por uma questão qualquer. E o próprio desgaste físico Exatamente. Portanto, aqui a questão do vício, quando estamos a falar, e videojogos, isto depende, de facto, do objeto com que estamos a trabalhar ser mais propício a criarmos adição ou não. E, portanto, é preciso estar atento a isso. Estamos a falar muitas vezes de crianças e, portanto, alguém tem que apoiar. Portanto, e aqui a questão é nós conseguirmos orientar e apoiar para não ultrapassar os limites, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que as crianças aprendem inglês, aprendem a raciocinar, aprendem a fazer imensas coisas com jogos, com internet e com computador. Portanto, por isso eu dizia que não devemos proibir, mas devemos saber acompanhar. Agora, aqui a questão que o Francisco falava, e que é importante, e que é nessa área que nós, Movimento Associativo Pais, podemos intervir, porque a área curativa é para a saúde, é a prevenção. E, obviamente, aos primeiros sinais de algum distúrbio nos estudos, algum distúrbio alimentar, algum distúrbio comportamental na família e com os colegas, perceber onde está, pode estar numa causa dessas. Agora, não é, obviamente, não há que fazer alarmismo nem nada. Portanto, é só para deixar bem clara essa posição. Nós temos de estar atentos para poder prevenir que se ultrapassem os limites, porque nós devemos experimentar quase tudo na vida, desde que nas medidas adequadas. E eu acho que isso é o meu princípio, não tem qualquer tipo de problema. Quando nós falamos da questão, por acaso a questão da sinalização, de estar atento aos sinais, isso é fundamental. E não é tão complicado quanto isso, uma vez que os pais percebem quais são os critérios, alguns dos critérios base para detectar quando é que um comportamento, uma atividade se está a tornar, efetivamente, está a ultrapassar a norma. Não gosto de falar muito em normalidade, mas ultrapassar aquilo que seria de esperar, aquilo que será saudável. E isso pode ser, há vários, mas, por exemplo, um muito simples é
quando os pais verificam que, com alguma consistência, o adolescente, vou falar de adolescente, que é mais comum nos adolescentes fazer com o jogo tornar-se um pouco aditivo, é perceber se com alguma consistência essa atividade está a levar o sujeito a abdicar daquilo que são as atividades normais do seu dia-a-dia. Ou seja, claro que eu não tenho problema nenhum, ou acho que não há problema nenhum de um adolescente em férias, por exemplo, estar 4, 5, 6 horas a jogar um jogo, sem problema nenhum, inclusivamente até deitando-se um bocadinho tarde, ou mais tarde do que seria adequado, desde que depois ele tenha a capacidade, em termos de autocontrole, de dizer, ok, cheguei aqui, agora é a altura de parar, vou descansar, amanhã acordo, faço as minhas coisas e depois de fazer aquilo que tenho que fazer normalmente no meu dia-a-dia, volto a jogar. Não vejo qualquer tipo de problema com isso, porque há uma regulação. É uma atividade. Claro que, por exemplo, se tivermos alguém que esteja mais envolvido, por exemplo, que nós agora sabemos que há jogadores de jogos de computador que têm a possibilidade de fazer disso uma profissão ou têm a possibilidade de desenvolver competências em academias e por aí adiante, é natural para nos tornarmos bons numa determinada atividade, num determinado jogo, temos que treinar e aí as horas acumulam-se, mas há um objetivo, ou seja, não é fortuito, eu não estou a fazer aquilo para escapar a uma realidade que não me agrada. Eu estou, de forma a optar, fazer uma escolha de ocupar o meu tempo livre, se calhar em vez de fazer um instituto de inglês, ou seja o que for, dedico-me a fazer este tipo de atividades, ou seja, não é necessariamente mau. Tem que haver, lá está, se os pais detectarem estes sinaizinhos de que começa a fugir àquilo que será a normalidade ou aquilo que seria de esperar, então aí intervir. Eu por exemplo, aconteceu um caso na academia que um dos jogadores começou a tirar mais notas na escola. E eu falei com o jogador em questão e disse mesmo que ficou suspenso das atividades da academia enquanto não voltasse a ter boas notas. Portanto, e eu não tenho nenhum problema em falar com os pais, se os pais quiserem falar comigo, estão à vontade, aliás já falei com vários. Portanto, aí é que está a faltar um bocado de informação e a verdade é que teve sucesso porque depois voltou às atividades da academia, já passou o ano. Portanto, tem que haver esse tipo de acompanhamento. Isso tem que partir das casas das pessoas e essa vertente de disciplina da parte interpessoal, eles também adquirem na parte dos jogos de computador. Exatamente. E também estamos a falar aqui um bocadinho de jovens, de crianças, mas a verdade é que este fenómeno dos videojogos vai um bocadinho mais longe, não é? Às vezes chega até a idades que nós nem sequer nos lembramos que eles chegam propriamente. A realidade é que há uma idade mínima para se jogar, mas não há uma idade máxima. Concordam com isto? Acham que há uma idade máxima para jogar? Acham que, de certa forma, há um limite? Portanto, há jogos aqui que não podem ser comprados por adolescentes, por serem, de certa forma? Eu, muito sinceramente, na minha opinião, acho que exatamente o contrário. Eu acho que deve haver uma idade mínima devido, obviamente, aos conteúdos que os jogos têm, até porque há jogos que... porque muitas vezes há esta ideia de que, desde que tenha lá a palavra jogo, aquilo é para crianças ou adolescentes, não é? Há jogos que são feitos especificamente para adultos. Claro. E isso é importante separar também, porque esses jogos têm determinado tipo de conteúdos porque é esperado pela produtora que sejam jogados por adultos e não lhes passa pela cabeça que os pais vão comprar aquele tipo de jogos para entregar a uma criança. Isso já estamos noutro registro. Mas o que eu queria referir é relativamente à idade máxima. Eu acho que não deve mesmo haver idade máxima. Até porque o jogar computador, se nós conseguíssemos interessar, por exemplo, idosos a jogar computador, isso seria uma forma de muitos idosos manterem a atividade intelectual, pelo menos intelectual, que é importante, porque nós sabemos cientificamente que quanto maior a ativação intelectual e a ginástica mental, menor a probabilidade dos idosos desenvolverem doenças do foro neurológico, degenerativas. Ou seja, inclusivamente, eu acho que devia ser inclusivamente fomentada a prática de jogos de computador, se calhar tentando adaptá-los mais à faixa etária, porque pode ser até uma boa forma de estimular os idosos e
prevenir uma situação grave e complicada para os idosos, que são as doenças degenerativas do sistema nervoso. E por isso é que eu acho que a idade máxima nem se coloca a questão. Mas eu, muito sinceramente, eu acho que daqui a muito pouco tempo nós vamos ter idosos a jogar computador, porque os adolescentes de 1990, a década de 90 foi o grande boom, em termos de jogos de computador, são agora pais das crianças que jogam computador e eles também jogam. E eles não vão deixar de jogar, por isso nós vamos começar a ter pessoas com 40, 50, 60 anos que são, e sempre foram, e são, gamers. Já temos avós a jogar com os netos, há avós a jogar com os netos, e eu acho que não tem, quer dizer, esta é a minha forma de ver a vida, não há idade máxima para nada. Nem para a morte, não é? E, portanto, acho que não tem mal nenhum, por todas essas razões. De facto, ler, fazer exercício físico e mental é fundamental. E acho que não há, de facto, é uma questão que não se põe, desde que haja, pela parte da pessoa, apetência e vontade de o fazer, acho que não há qualquer problema. E mesmo nas idades mais jovens, e que é mesmo uma questão de autocontrole, que é muito mais difícil um jovem e uma criança perceber a necessidade de autocontrole e tudo o que é responsabilidade à volta da sua existência, enquanto que um adulto e um idoso, por maioria de razão, já sabe e, portanto, tem, obviamente, que também corre o risco da viciação. Claro. Muitas vezes porque não tem mais nada que fazer a não ser aquilo. E, portanto, acaba por se viciar, e aí fazem sentido, todo um conjunto. Eu estava a fazer a questão, e eu estava-me a lembrar das associações imensas que existem, universidades séniores e outro tipo de associações, que mais não servem de nós nos apoiarmos mutuamente uns aos outros e ajudar-nos a construir o autocontrole que cada um precisa e que, por vezes, isoladamente não conseguimos. Então, se estivermos a conversar entre nós, a academia faz sentido, nessa perspectiva, de facto. Há uma academia que percebe o que é o âmbito do jogo, sabe quais são as consequências e que tipo de limites é que devem existir e apoia os seus academistas. Isso faz todo sentido. Portanto, acho que isto e assim os mais velhos, inclusivamente, apoiam os mais velhos. É mesmo a área que existe uma lacuna, e eu acho que os psicólogos vão de intervir nessa área. Mas a propósito disso, eu queria... Só que não há muito interesse. Desculpa interrompê-lo, porque é importante dizer aqui uma coisa que se fala muito na educação também, e estamos a falar disso. Quando falou que, de facto, a família tem que estar atenta e que é uma questão da família impor esse autocontrole aos seus filhos. O meu problema, e eu estou no movimento Assertivo Paz, não é pelos meus filhos, porque aí eu posso acompanhá-los diretamente, felizmente. Ainda ontem tive uma longa conversa com o meu filho enquanto caminhávamos durante 1 hora, e ele tem 13 anos, e eu, no fim, perguntei-lhe se ele percebia a minha preocupação, portanto, estar a dar algumas perspectivas de quem já passou por onde ele está. E, portanto, o problema não é as crianças e os jovens das famílias que têm visão, que têm conhecimento e conseguem, de alguma forma, perceber a vida e orientar. O meu problema, e é por isso que o Movimento Assertivo Paz também tem essa responsabilidade, como a Academia também terá com os jovens, cujas famílias estão, por várias ordens de razões, pode não ser só por desinteresse, podem ser porque a vida, de facto, é muito madrasta e os desvia de uma atenção que é essencial com os filhos. Claro. E, portanto, é a nossa responsabilidade social. E, portanto, é nesse sentido que a escola, que a família, que nós em associações, que a academia, a ordem ou as associações de psicólogos com quem eu também falo, todos nós temos esta responsabilidade social de tentar apoiar e proteger os mais frágeis. Portanto, às vezes temos muita tentação de dizer, pois, a família não o apoia. Ok, mas porquê? Deixa-me lá perceber porquê. Se calhar a própria família precisa de apoio. Então há aqui uma responsabilidade social, de nós que estamos em associação, de tentarmos proteger esses mais frágeis também, que têm ou devem ter o mesmo direito a ter uma vida saudável. Claro. Também falando aqui um bocadinho, assim, nesta generalização, será que nós podemos dizer que há bons jogos, maus jogos, jogos que são bons exemplos, jogos que são maus exemplos? Se calhar falarmos um bocadinho aqui sobre isso, também para deixarmos um bocadinho essa mensagem de o que é importante, o que é, afinal, isto, se faz bem, se faz mal. Vou dar uma minha perspectiva de leigo. Eu acho que depende do ponto de vista. Se eu estiver a preparar-me para uma guerra, se calhar faz sentido um jogo de guerra.
por norma, e porque aprendo muita estratégia, por norma eu tenho muita preocupação de acompanhar, nomeadamente, as pessoas com lido mais perto, e desde logo os meus filhos, mas mesmo filhos de amigos e no movimento em que estamos, de que os jogos possam ser o mais pedagógicos possível, sem que sejam uma seca, mas que de alguma forma que possam ensinar alguma coisa sobre a vida. O meu filho durante todo este tempo foi tendo sempre a possibilidade de ir jogando alguma coisa sob controle, porque eu percebi que ele aprendia de facto muitas áreas do conhecimento com o jogo. E, portanto, há jogos que são mais apelativos e provavelmente mais direcionados a um conhecimento. Se eu quero que ele conheça a língua, se eu quero que ele conheça a estratégia. História. E ele diz história, ele diz que quer ser arquiteto, construções em 3 dimensões, há jogos. Portanto, eu não posso dizer que estes jogos são melhores do que outros, se o âmbito ou o objetivo que eu tenho para adquirir conhecimento, há bocado dava aqui o exemplo de se eu quero ser um profissional de programação, portanto vou trabalhar mais e obviamente que estou com outros objetivos, é uma questão de facto de programação e planeamento. Portanto, programação, planeamento com objetivos definidos e eu depois saber controlar este plano que estabeleci. E portanto tenho alguma dificuldade em dizer o que é bom ou o que é mau, depende muito da perspectiva, do objetivo e da situação ou do contexto em que se está. Na minha opinião, eu não considero que existam jogos bons ou maus, exceto em termos da qualidade deles. mas considero sim que existem jogos com maior e menor potencial de causar danos. Isso eu acho que sim. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isto. E não me choca que um adolescente, uma criança ou adolescentes estejam a jogar um jogo, sei lá, localizado na Idade Medieval, em que eles têm catapultas e um exército para capturar uma cidade, etc. Tudo bem. Agora, já tenho alguns problemas, como por exemplo com um jogo especificamente, o Bully, em que o objetivo do jogo, a personagem principal daquele jogo, é um miúdo, um bully, que ganha pontos ou que atinge metas ao violentar colegas ou a vitimizar colegas. Aí sim, eu tenho, obviamente, bastantes problemas e acho que isto é o que posso ser considerado um jogo com um potencial de prejuízo elevado, porque, de certa forma, está a validar um comportamento completamente desadequado e desajustado. A mesma coisa, por exemplo, esse não é tão conhecido, mas se quiser, podemos pegar no Grand Theft Auto, o GTA, que muitos miúdos jogam e que é muito polémico. Para já, esse é um jogo para adultos, para começar. E depois, há outra... Mas, claro, se derem a crianças e adolescentes, obviamente que o potencial de dano é muito alto, porque nós podemos ter adolescentes que percebem perfeitamente que aquilo é uma simulação e que aquilo obviamente não se faz e etc, mas há outros miúdos que se podem galvanizar um pouco relativamente àquele tipo de comportamentos, porque, lá está, são miúdos com um tipo de formação de base diferente, se calhar não tão conseguida em termos de autocontrole, de modelos de comportamento, etc. Agora, eu gosto mais de falar em potencial, porque nós até podemos ter um adolescente a jogar o GTA, mas se a supervisão parental for bem feita, o potencial alto que teria baixa. E já não temos, então, tanto perigo de haver consequências negativas para o comportamento da criança. Agora, claro que nos jogos há bons e maus modelos, sem dúvida absolutamente nenhum, e dá para identificar. Agora, não tem muito a ver com o jogo ser bom ou mau, tem a ver, lá está, mais uma vez, com a questão dos objetivos. Nós podemos perfeitamente deixar o nosso filho jogar um jogo potencialmente negativo, desde que tenhamos a consciência de o trabalhar e dizer, olha, eu estou a permitir, mas atenção, que isto não é para fazer. Aliás, estamos a falar de jogos muito violentos, mas podemos fazer isso com jogos que aparentemente são menos violentos, até porque esta questão da violência depende muito, porque se nós, nas novelas, muitas das vezes assistimos a mais violência,
do que assistimos em jogos de computador. Os telejornais? Não é? E nos jogos de computador, se calhar, temos um miúdo à espadeirada a um dragão ou a uma figura mitológica e sangue por todo lado e tripas e por aí adiante, mas na base é menos violento e tem menos potencial de prejuízo do que ele estar a assistir no telejornal ou até um reality show, em que pessoas normais, reais, do dia-a-dia, têm determinado tipo de comportamentos violentos com outras pessoas reais do dia-a-dia. Isso é bem mais perigoso do que um jogo que supostamente será violento porque o miúdo anda à espadeirada a cavaleiros medievais ou a dragões, seja o que for. Mas, Francisco, o efeito desse potencial pernicioso tem a ver, e por isso é que eu dizia que tenho alguma dificuldade em perceber se o jogo é mau ou bom, tem a ver também exatamente com essa orientação que falou com o tutelar o jogo. Porquê? Nós podemos aprender com ele. Enquanto o jogo em si pode, de facto, transmitir uma mensagem má, errada, mas eu posso utilizá-lo para construir numa criança exatamente. uma mensagem positiva. O contrário, exatamente. Ou seja, a aprendizagem pelo erro, como nós também temos falado muito, isto serve para tudo, de facto. Tudo depende do contexto, como eu dizia. E, portanto, acho que, obviamente, que é por isso é que eu digo, por norma, um jogo com sangue para crianças não me parece adequado. Claro. Agora, eu estava-me a lembrar dos desenhos animados do meu tempo, em que eles atiravam-se, faziam um buraco no chão, punham-se em pé outra vez, estava tudo bem. Claro. Quer dizer, se ninguém me dissesse que aquilo era tudo mentira, eu acho que e nem ia pensar, exato. pelos colegas, chegava cá. Claro. E, portanto, tudo depende muito do contexto, de facto, e dessa orientação que é necessária. E muitas vezes podemos pegar numa mensagem que não é aparentemente, ela objetivamente é má, mas pode ser, obviamente, utilizada, mesmo a questão do bullying, que é um problema hoje que existe nas escolas, e que, por vezes, nós só percebemos quando sentimos. Eu ontem perguntava, ao meu filho, nessa conversa, perguntava se ele tinha percebido exatamente o que estava a dizer e dizia, só percebes quando passares por ela, não é? Pai, está-te a contar coisas que já passou. A dor. Estás a sentir alguma coisa? Não. E dei-lhe um pequeno beliscãozinho, então, já percebes agora. E às vezes o ver num jogo algo que é muito real pode-lhes fazer perceber melhor as consequências negativas de uma determinada atitude. Portanto, eu acho que de facto depende muito do contexto. E aqui o problema é o autocontrole e a orientação que tem que ser feita, desejavelmente, pela família, mas que nós, como dizia há bocado, muitas vezes temos que ir em auxílio dos mais frágeis e também orientá-los e conseguir apoiá-los. E fiquei contente porque não sou uma pessoa dedicada aos jogos e fiquei contente por perceber e vou investigar a academia. Porque acho que faz sentido. Faz sentido nós termos as ferramentas à mão para fazermos a prevenção que Francisco falava no início. E é mais eficaz se toda a gente tiver o seu papel, desempenhar o seu papel. Porque eu acho que, por exemplo, se houvesse mais academias como estas, em que está garantido que eles estão num ambiente protegido, que tem pessoas mais velhas e experientes a olhar por elas, que estão atentas, etc., eu acho que nessa situação os pais iriam estar muito mais à vontade com deixá-los jogar, até porque iria implicar eles irem para a academia, estarem com colegas, discutirem estratégias, interagir socialmente, o que para muitos miúdos é às vezes complicado, porque vamos ver uma coisa, os jogos são um atrativo também, porque muitas das vezes são, se calhar, a única dimensão da vida em que muitos miúdos se sentem eficazes, eficientes, aceites e inclusivamente validados. Por isso nós também não lhes podemos arrancar isso, porque senão estamos a criar sofrimento em vez de estarmos a tirar sofrimento. Sair da zona de conforto. E tirá-los, arrancá-los da zona de conforto é um horror. Exatamente. E acho que, por exemplo, neste caso, eu acho que a academia é uma excelente ideia, porque permite... E eu concordo que isto não é apenas responsabilidade da família. Nós estamos a focar na família. Mas eu também acho que a questão do autocontrole e autorregulação é função de outros agentes educativos, inclusive das escolas e da própria comunidade em si. Sim. Não é? Porque, obviamente, que se eu vir, não é só o meu filho, mas se eu vir o filho de amigos meus, etc., e notar alguma coisa que eu acho que já não é muito adequada, eu se calhar sou o primeiro, se calhar não, sou o primeiro a chegar à beira de um amigo meu e dizer, olha, pá, eu estive a ver o teu miúdo, eu reparei que se calhar é dar uma olhada, fala com ele e tal. E esta responsabilidade social, que é de todos, também pode ser feita pelos professores. Olha, eu reparei que o seu filho anda um bocado isolado, ele traz a consola e
quando está nos intervalos, em vez de interagir com os colegas, está mais isolado com a consola. Se pudesse, por favor, fazer alguma coisa, era excelente. E os pais aí têm a dica, ok, miúdo, desculpa lá, mas não levas a consola para a escola. A escola, o recreio, é para estar com os teus amigos. Se quiser jogar a consola, jogas depois. Nuno, alguma vez, alguma destas coisas que estamos aqui a falar aconteceu consigo? Portanto, esta adição, ter algum comportamento provocado pelos videojogos? Não necessariamente, porque eu tive um acompanhamento parental bastante bom, portanto, eu sempre fui disciplinado. Portanto, os meus pais também nunca se preocuparam muito, porque preocuparam-se em entender o que é que realmente eu estava a fazer. Porque já que passava horas, não é? Iam tentar perceber, até porque os meus pais também são um bocado tecnológicos, portanto queriam saber o que é que se passava. Mas a verdade é que eu também tinha resultados, conseguia conciliar tudo, portanto, a escola, a parte de estar com os meus amigos, estar no computador, portanto, sempre foi não houve alarmismo nem nada disso. Não precisa de haver um problema, não é? Não precisou. Aliás, até porque os meus pais até acharam bastante graça. O meu pai até experimentou e começou e jogou, entretanto. Aliás, eu desde muito novo tive acesso às novas tecnologias. Tive um Spectrum aos 6 anos, uma questão. Depois o meu primeiro computador por volta dos 10, portanto... E o Spectrum dava para trabalhar a paciência? Dava bastante. Dava para trabalhar a paciência. E a resistência à frustração. Estamos quase na mesma idade, só que o meu foi aos 18. É isso mesmo, porque demorava por volta de meia hora para entrar um jogo, nós estávamos ali a encher chouriços. Espera. Escolhíamos bastante bem a cassete, que era para ver qual era o lado realmente que nós íamos pôr. E sim, era muito... Conclusão, os videojogos são muito parecidos com a pesca. Exatamente. Naquele tempo era. Claramente. Agora já está as coisas muito bem. Sim, porque nem sempre aquilo picava, ou seja, nem sempre aquilo arrancava. Às vezes não arrancava de todo. Estavas meia hora e depois, olha, temos mais meia hora, vamos se calhar fazer qualquer coisa para pescar. Exato, para a televisão, entretanto. Portanto, já temos aqui dito que os videojogos incitam a pesca. Francisco, é uma relação santa. Assim, uma pergunta direta, também para deixarmos aqui uma mensagem, também ela direta. Os videojogos incitam comportamentos reais da nossa sociedade? Não necessariamente. Um bocadinho mais... Em termos científicos, há estudos muito contraditórios. Ou seja, como muito está a preocupar há muito tempo outros países onde a população é maior, onde há um número ainda mais elevado de jogadores e este problema é mais grave, por exemplo, nos Estados Unidos, em França e por aí diante, e na Alemanha também, há estudos que suportam ambas as versões. Agora, a maior parte dos estudos, a maioria dos trabalhos feitos e os mais recentes comprovam que não existe uma relação direta entre jogar um jogo ou estar exposto a um conteúdo num jogo de computador e transferir esse comportamento para a realidade. Poderá acontecer, mas isso tende a acontecer apenas se já existirem problemas psicológicos graves de base que fragilizam aquela pessoa, aquele indivíduo e que faz com que ele esteja atipicamente vulnerável a ser influenciado e depois repetir aquele tipo de comportamentos. Mas a esmagadora maioria dos estudos não encontra essas relações quando estamos a falar de jovens que não têm sinais de patologias, de sinais de doença mental. Claro que se tivermos uma criança ou um adolescente que tem essa vulnerabilidade, que tem essa propensão para, ou então tem mesmo uma patologia declarada já instalada, então aí o risco é muito maior. Agora, não estando a falar de pessoas que têm essa propensão, não existem dados que possam dizer que estar exposto a determinado tipo de jogos de computador possa significar expressar determinado tipo de comportamentos depois na realidade. Uhum. Jorge, agora se calhar começando um bocadinho também por si, queríamos saber qual é a posição sobre o facto de alguns jogos que são especificamente para maiores de 18 anos, portanto para pessoas maiores de idade, serem comprados também eles por jovens e por crianças, ou pirateados
por vezes. Pois, o problema está na pirataria, que eu espero que os comerciantes tenham a atenção de quem compra esses jogos. Portanto, se é um adulto que compra para o filho um jogo que é inapropriado, bom, aí já há uma responsabilidade do adulto. Exatamente. Portanto, em relação à pirataria, é um outro problema, porque de facto as crianças hoje, que não são, nem são jovens, são crianças, as crianças hoje são capazes de coisas que nós, pais, nem imaginaríamos, e portanto estamos de alguma forma, em termos de conhecimento, desprotegidos em relação a isso. Agora, mesmo assim, e é o conselho que eu deixo para as famílias, é que devem estar atentos ao que se passa entre o seu filho e o computador. E há várias estratégias de proteção, mesmo sem ser um especialista de tecnologia ou de jogos. Se for especialista em tecnologia, posso pôr firewalls, posso pôr um conjunto de instrumentos técnicos que inibe a criança. Mas também aí posso estar a inibir uma outra forma de pesquisa e de investigação, de conhecimento que por vezes as crianças têm. Portanto, o controle que eu utilizo mais e que temos falado muito com os miúdos seguros na net e muitos programas que têm aí sobre esclarecimento desta matéria, é que nós estejamos, de facto, atentos e tenhamos estratégias muito simples, como, por exemplo, ter o computador num sítio onde possa ver. O grande erro que muitas vezes cometemos, enquanto famílias, é que a criança vai para o quarto, ou vai para o sótão, ou vai para um sítio isolado, os pais estão na sala, e, portanto, ninguém sabe o que está a passar na divisão ao lado. E isso pode ser problemático. Se estivermos atentos, sem tirarmos a privacidade aos filhos. Depois é preciso contrabalançar tudo isto, e às vezes há... Mas é uma questão de estar atento e passa muito por uma relação de diálogo, por uma relação franca entre o adulto e a criança. Tenho dito isso muito para as escolas, a relação entre professor e aluno, e em casa é a relação entre pais e filhos. Tem que ser uma relação de confiança. Temos que confiar nos outros, esclarecer-nos. E, portanto, mas lá está, estou a falar numa grande generalidade de famílias onde isto é possível. E, portanto, fico depois um bocadinho preocupado com todos os colegas e com todas as crianças em que, de facto, não existe esta percepção e esta capacidade do adulto, da família, poder acompanhar. E, portanto, esta franja, em termos sociais, é que nos deve preocupar mais. Mas, obviamente, que cada jogo, como já aqui foi dito, cada jogo tem um objetivo, tem uma idade a que se adequa e é isso que devemos nos preocupar em que aconteça. Portanto, estamos aqui a falar do exemplo de jogos, mas há muita coisa em que isto se aplica. Mas, portanto, acho que, de facto, o que temos que fazer é estabelecer uma relação de confiança para que os filhos possam falar connosco abertamente. Estava-me a lembrar, não tem muito a ver, mas com o crescimento dos nossos filhos, que chegam àquela idade em que eles começam a ter muitas interrogações sobre vários aspectos da sua vida, e quando existe esta relação de confiança, tudo se passa naturalmente. Quando não existe, pode-se arranjar ali um conflito entre os filhos e a família, em que o filho depois se fecha na sua caixa, e isso começa a ser problemático, depois vamos à procura dos especialistas na saúde, mas já estamos a entrar numa zona de correção, curativa, claro, e não de prevenção. Claro que sim. Então também para nós finalizarmos aqui um bocadinho aquilo que pedi a cada um de vocês e num curtinho espaço de tempo, falar um bocadinho sobre deixar uma solução, algum conselho, alguma mensagem final, portanto, quais são ainda as soluções para alguns casos já extremos ou para aqueles que ainda não o são? Eu, para os casos extremos, deixo para Francisco, que é Sim. Mas, muito brevemente, o que eu diria às famílias é que, de facto, acompanhem os filhos, portanto, estejam atentos, conversem com eles, não numa perspectiva de repreensão, mas de tentar incorporar em si próprios o problema que os filhos possam estar a viver e, se não forem capazes de os resolver, falem com outros pares. Associem-se, se for o caso disso, nas suas associações de pais e conversem com pares. E se já o problema estiver mais avançado e ainda assim não conseguir ajuda, entre aqueles amigos de confiança e entre esses pares que eu refiro, procurar depois especialistas que possam perceber como ajudar a apoiar. A questão é não virem as costas nunca ao problema.
Há sempre alguém que nos pode ajudar a resolver da melhor forma. E confiem que os miúdos são capazes, os miúdos são inteligentes, os miúdos têm a maturidade que é própria da idade, só precisam é de ser bem apoiados. Não proíbam que eles... Não proíbam nem eu ia dizer amortiçar, mas não era isso, não acanhem a curiosidade que eles têm, a sua criatividade. Nós às vezes matamos a criatividade com medo do que possa acontecer. Eu acho que isso é mau. Portanto, deixem-nos ser criativos, deixem-nos arriscar, mas acompanhem. E ajuda, se for necessário, aos outros pais. Associem-se com as pessoas que estão no mesmo contexto, no mesmo ambiente de escola e de família. Exatamente. Se calhar vamos aos casos extremos, não é? Sim. A minha mensagem no global vai um bocadinho no sentido da mensagem dada pelo Jorge. É muito importante que os casos extremos não cheguem a ser. Ou seja, o ideal é que, tanto noutras questões, mas agora especificamente no caso dos jogos de computador, isto seja encarado não como um problema gravíssimo, não como um perigo iminente para os filhos, até por causa da comunicação social há um empolar desta situação e começam-se a criar problemas onde eles não existem, e em vez de fazer isso, se calhar é muito mais prático nós usarmos os próprios jogos, inclusivamente para criar sinergias dentro da família. Porque também há casos em que os pais e filhos muitas vezes têm algum problema em comunicar porque, por uma razão ou por outra, não têm grande capacidade de comunicar inicialmente porque não têm nada em comum, mas se calhar os jogos de computador são algo em comum. Ou seja, e durante um jogo em que cada um está com o seu comando, vão falando, vão comunicando, vão trocando afeto, vão brincando juntos, o que não é fácil para muitos pais, devido a várias condicionantes. Ou seja, os jogos podem inclusivamente ser uma coisa muito boa e um catalisador de tempo de qualidade em família. Ou seja, um catalisador de tempo juntos, de tempo em que eu estou a pegar com o meu pai, a brincar e não sei o quê, e pega lá, não sei o que mais e tal. E quem diz o pai, diz a mãe, diz os irmãos, porque inclusivamente agora algumas editoras estão a lançar títulos em termos de jogos muito bons, porque são jogos que implicam que toda a família joga. Ou seja, é suposto haver 3, 4 jogadores e há a possibilidade de toda a família partilhar ali um momento divertido em que toda a gente gosta de fazer, porque às vezes o problema nas famílias é o miúdo quer brincar, mas os pais, que seca, não sei o quê e tal, e assim facilita um bocadinho. Por isso eu acho que, em jeito de mensagem final, de facto é evitar que os casos sejam casos extremos. No caso de já não ser possível evitar, procurar ajuda nos serviços de consulta psicológica, e quanto mais especializados melhor, mas terem atenção que o ultrapassar desse problema não vai passar apenas pelo jogo. O jogo muitas das vezes é apenas, ou o comportamento de adição ao jogo, é apenas o sintoma de um mal-estar e um sofrimento psicológico que está a causar esse sintoma. E nós estamos muitas vezes a olhar para os jogos como se fossem a causa do problema. Não são uma causa, são um sintoma, como espirrar é de estar constipado. Por isso vamos desfocar um bocadinho e não diabolizar os jogos e vamos aproveitar o que há de bom neles e nos casos mais graves, olhar para trás desse problema e ver o que realmente lá está e que está a provocar este comportamento. Não é? Exatamente. A minha opinião foi de encontro também aqui do Jorge e do Francisco. Acho que realmente os pais têm que acompanhar e compreender realmente o que é os jogos. Não é realmente o jogo que transpõe qualquer coisa para a ótica do utilizador que o faz ficar agressivo ou de outra forma. Pode ficar frustrado, mas isso é a responsabilidade dos pais e de quem seja a responsabilidade da associação, no meu caso, de eles conseguirem lidar com esse tipo de frustração, porque isso também aprende-se, não é? Acho que durante toda a nossa vida vamos ter obstáculos na vida e temos que lidar com ela e não podemos reagir agressivamente ou de outra forma qualquer inapropriada. Portanto, acho que aí a Academia faz um bom trabalho e eu estou satisfeito com esse trabalho que está a ser desenvolvido com os meus colaboradores, que neste caso, infelizmente, só tenho poucos, mas são de confiança e tenho 5 colaboradores bastante bons e orgulho-me deles, que despendem bastante do seu tempo para cada um há 10 pessoas, portanto, aquelas pessoas que estão inseridas.
Portanto, acho que os jogos realmente não é o problema. Pode ser solução para muita coisa. Há muitos miúdos que realmente têm problemas em socializar e encontram ali uma forma de desenvolver capacidades de relacionamento interpessoal e, passado um tempo, já conseguem socializar perfeitamente porque já saíram do armário. Portanto, acho que realmente, além disso, desenvolvem capacidades tanto de conhecimento como de lógica, de raciocínio lógico, que é bastante importante, matemática até, no caso do League of Legends, é um jogo bastante matemático. Portanto, de coordenação também, e isso é que é interessante, e acho que é isso que se deve realmente passar a informação às pessoas em casa. E é então com estas mensagens que começamos a chegar ao final do nosso debate. Aliás, chegamos agora ao final desta nossa pequena conversa, digamos assim. Em primeiro lugar, agradecer aos três, Jorge Ascensão, ao Francisco Machado, Nuno Gonçalves, pela vossa presença aqui. Foi essencial, penso eu, para nós todos que estamos a ver este nosso debate. Finalizar dizendo também que o ISMAI, em conjunto com o Centro de Ciências da Comunicação, vai continuar a acompanhar este fenómeno dos videojogos. Vamos continuar aqui presentes nesta atividade e prometemos fazer chegar até si muito mais novidades sobre este fenómeno.